Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Que com a bênção da espiritualidade amiga, sejamos sempre muito bem intuídos e possamos aproveitar o presente estudo. Já peço agora que se inscrevam no canal, que ativem as notificações e compartilhem o conteúdo, pois são formas de levar o conhecimento espírita adiante e, quem sabe, muitas pessoas possam conseguir reconforto, conseguir anular ideias ruins, deletérias, enfim, conseguir entrar num clima espiritual mais elevado. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo. Estamos lendo o livro Pão Nosso, de autoria do Chico Xavier, e cujo autor espiritual é Emmanuel. A leitura de hoje será o item número 6, que fala sobre valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. João capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Esse trecho ele é muito significativo, porque Emmanuel ele comenta, né, sobre as oportunidades que todos recebemos na presente encarnação, né, de fazer o bem, de trabalharmos, né, e comenta que a esmagadora maioria, né, de todos nós, né, enquanto figuras humanas, tivemos problemas, né, seja no passado próximo ou remoto, né, problemas graves, né, por estarmos ainda nas trevas, né, do mal. Então, utilizando, né, não para falar mal, mas na verdade sempre como o intuito, né, de estudo, né, nesse âmbito, utilizando a própria literatura, né, desse autor espiritual, ele comenta que na época, né, que ele era um senador romano, em dado momento ele acaba tendo uma experiência lá que, devido à sua vaidade, seu orgulho, ele acaba fazendo com que uma criança, né, por não respeitá-lo, né, essa criança acaba sendo cega devido às suas ordens. Em momento posterior, né, ele acaba também sendo cegado. E aí a gente pode refletir sobre... Agora, as palavras que ele escreve são sempre belíssimas, ponderadas, voltadas para o bem. E isso, ao invés de desestimular a cada um de nós, só mostra como é possível sempre a renovação íntima. Porque por mais que a gente tenha feito coisas muito equivocadas, né, e analisando a história da humanidade, a gente tem a guerra, né, a gente tem a escravidão, a gente tem tantas coisas assim espiritualmente tão ruins, né, pesadas, né, as mortes, os estupros, os abusos do dinheiro, do trabalho, enfim, tem tantos caminhos, né, pelos quais o homem pode se perder. Mas Deus, ele é bondoso, misericordioso, justo, né? E ele dá oportunidade para que cada um de nós, né, de cabeça erguida, possa refazer o seu caminho, né? E justamente as diretrizes, né, para isso são os ensinamentos de Jesus, né?
amar o próximo como a si mesmo, ser brando, ser pacífico, né? De não julgar os outros, né? Enfim, vários e vários ensinamentos. Porque ele, enquanto espírito puro, né, que já percorreu toda a escala evolutiva, ele sabe o que funciona e o que não funciona do ponto de vista da evolução espiritual. Por isso que a gente deveria sempre ter muito cuidado, muita atenção ao ler as parábolas, pensar nas suas implicações, nas suas aplicações, né? E o próprio Emmanuel, né? Conhecendo a sua história e mostrando o quanto esse espírito já evoluiu, né? Continuando a leitura, a vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Ele fala então dessa oportunidade bendita, né? Essa possibilidade de resgatar, né? Ele também, em dado momento, né, 50 anos depois, o primeiro livro é, né, há 2000 anos, depois tem um livro 50 anos depois, que ele conta a sua experiência reencarnando enquanto escravo, né? Enfim, passando por todas as dificuldades que a gente pode imaginar e estão escritas ali no livro. Então, fica muito clara essa questão, né, de que todos nós, né, na esmagadora maioria das vezes, nós somos devedores da lei. Por isso que a gente acaba tendo em nossas encarnações tantas dificuldades, né, nas mais variadas ordens. Mas ao invés disso ser um problema, que a gente enxergue, como diz ali, o abençoado ensejo, ou seja, uma abençoada oportunidade. Porque é justamente com essa oportunidade que a gente vai fazer o quê? Perante a nossa própria consciência, né? Perante o nosso próprio psiquismo, a gente saber que, sim, no passado houve erro ou erros, né, graves, mas que nessa encarnação a gente está disposto a corrigir, né, fazer um caminho diferente, né, e assim a gente conseguir ser um ser humano diferente, né. Então, o próprio Emmanuel, falando sobre si, né, daquele senador orgulhoso, né, prepotente, agora é um servo do Cristo, né, mentor do Chico Xavier na sua última encarnação. Enfim, a gente vê como é possível a melhoria. O próprio André Luiz também, que era na sua época se mostrava ali um médico insensível, né, uma pessoa que também que abusava dos prazeres, para chegar depois no plano espiritual, se iluminar e dar sequência na sua jornada. E esse convite também ele é para cada um de nós, como diz aqui o texto, né? Para a gente conquistar, ganhar, resgatar, enfim, reconciliar. Todos os dias a gente tem essa oportunidade, né? Continuando a leitura, refletindo a observação do mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida, o trabalho edificante. Porque é justamente quando a gente está encarnado que a gente consegue fazer esse processo de melhoria, dar o salto, né? Porque no plano espiritual, a gente pode fazer a seguinte analogia. No plano espiritual é como se nós estivéssemos em casa estudando para provas, né? E aí chega um determinado momento que a criança, o adolescente, o adulto, enfim, estudou, e aí ele vai, né, ou para a escola, ou para o colégio, ou para a faculdade, vai fazer a prova. E é exatamente assim, né, que ocorre em relação às provas e expiações. É feita uma preparação no plano espiritual e posteriormente a gente faz a prova. E aí a gente pode passar ou não. Da mesma maneira que a gente pode, daqui a pouco, ser, eu tenho 5 provas. Em 4 a gente vai bem, em uma a gente não consegue, né? A gente acaba falhando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir a prova, visto que a gente não aprendeu.
E existe um termo, né, quando a pessoa consegue fazer tudo aquilo que se propõe, são os famosos completistas, né? Ou seja, a pessoa que elencou uma série de propósitos, né, uma série de provas e conseguiu superar todas elas, conseguiu passar em todas. O Chico, né, até onde sabemos, é um dos raros completistas, né? Justamente pela dificuldade que é, né, a vida aqui no nosso planeta, né? A vida terrena. E essa questão de andar enquanto tem de luz é justamente isso, que a gente aproveite a oportunidade da encarnação. Porque é justamente enquanto a gente está aqui encarnado que a gente vai poder avançar, né? Porque quando a gente voltar para o plano espiritual, claro, a gente vai estudar, vai melhorar, mas para demonstrar que de fato a gente absorveu tudo aquilo que estudou, o momento, né, como se diz aqui, né, o momento do pega para capar é justamente no momento da encarnação, que aí a gente vê se conseguiu assimilar ou não o conteúdo, né? Então por isso que a gente tem que aproveitar a dádiva do tempo. Continuando a leitura, afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do campo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Então, o que está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: se nós não estivermos em marcha, né? Ou seja, se a gente não estiver se esforçando, se a gente não estiver caminhando na direção do bem, se nós não estivermos nos orientando pelos princípios cristãos, né? De valorizar a vida, de ser humilde, de entender que todos nós somos filhos do mesmo Pai, enfim, são vários princípios. Se a gente não estiver em marcha, né, caminhando nessa direção, nessa direção desses bons valores, né, o que pode acontecer conosco é justamente por não estar buscando essa melhoria, esse aprimoramento, no momento da encarnação, que é o momento da, digamos, de ter a luz para a gente mostrar que de fato nós somos seres renovados, seres diferentes do que fomos no passado, a maioria de nós, porque a maioria estava, digamos assim, no mal, estava nas trevas. Aqui diz que a gente vai ser dominado justamente por essas trevas. Isso é, vai anular a oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos. O que isso quer dizer? A gente pode avaliar a encarnação como um fluxo de um rio, um fluxo muito forte para um determinado lado. E quando a gente vai fazer a travessia desse rio, se a gente não fazer muita força, não tentar de fato prosperar no bem, seguir no bem, ao natural esse rio vai te arrastar, né, na direção da corrente. Porque quando nós encarnamos, o nosso mundo, pelas suas características, né, de expiação e de provas, o mal ainda predomina. Então é muito fácil a gente ser arrastado, né, pelo desejo de vingança, pela maledicência, pela busca excessiva dos bens materiais, pelo abuso do corpo, as questões de trabalho, que também, infelizmente, também todos nós nos perdemos, né, pela falta, pelo excesso, e assim a gente poderia pensar em N questões, né? E isso significa que se a gente não está em marcha, se a gente não está se esforçando, ao natural, o mundo ele vai, essa correnteza, né, como uma correnteza do rio, essa correnteza ela vai nos arrastar no fluxo normal, né, no fluxo, né, o Haroldo Dias fala nas sarx, né, ele fala nas más inclinações, e visto que todos nós já temos problemas de encarnações passadas, o mundo vai favorecer com que essas más inclinações prosperem, né? Então, por isso que para a gente não cair nesse problema,
não cair nessa situação, a gente tem que estar sempre vigilante, né? A gente precisa orar e vigiar. Ou seja, a gente ora, a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente consegue receber boas ações do plano, boas intuições do plano espiritual e vigiar os próprios pensamentos. Ou seja, a gente perceber com o que nós estamos nos sintonizando. Nossos pensamentos são de quê? De raiva, de vingança, de menos-valia, né? De inveja. E a gente pode pensar em N questões, né? Nesse sentido. E se a gente não está vigilante, não está orando, é muito fácil que esses impulsos venham a nos dominar, esses impulsos menos dignos, né? Conforme nos traz Emmanuel. E aí, regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio, né? Ou seja, ao mesmo lugar de sombras, né? Porque a gente vê na literatura, né, o que é o sítio de sombras, né? As zonas umbralinas, né? Porque conforme nós pensamos, conforme nós sentimos, aí está de fato o nosso coração. Porque por mais que aqui na Terra, muitas vezes a gente tenha muito dinheiro, muito poder, ao desencarnar, as coisas são reestabelecidas no seu devido lugar. Ou seja, por mais que aqui, enquanto na Terra, a gente possa ter sido uma pessoa importante, influente, com muito dinheiro, se nós conseguimos todas essas questões, situações, utilizando de meios ilícitos, de meios incorretos, indevidos, quando a gente regressa ao plano espiritual, nós vamos ficar, né, do ponto de vista da sintonia e também de localidade, a gente vai ficar junto com aqueles espíritos que pensam e sentem e fazem conforme de fato a gente age. Então, de forma bem concreta, se eu conseguir um lugar bom, né, aqui na Terra, financeiramente, através, por exemplo, da maledicência, do roubo, da corrupção, quando a gente desencarnar, a gente vai justamente ficar com esses irmãos que pensam e agem dessa mesma forma, né? Em um dos livros de André Luiz, tem uma parte bastante interessante na zona umbralina, que um dos espíritos, né, ele se vê, né, ali nas trevas, naquela localidade sombria, e aí ele começa a falar com os espíritos, né, que comandavam aquela zona umbralina, e ele não estava aceitando o fato de estar ali, e ele estava, digamos, entre os caluniadores. E aí ele comentou, não, mas eu sempre nunca menti, nunca fiz nada, nunca falei mal de ninguém. E aí em determinado momento, né, ele fala, não, mas olha aqui, ó, quando tu era funcionário, né, tu alegou que tinha vários problemas de saúde, que não tinha condições de trabalhar. Então, na verdade, tu estava caluniando o teu próprio corpo, mentindo a respeito do teu próprio corpo, da tua capacidade de trabalho. E aí o que tu fez? Se aposentou cedo, recebendo recursos e ficando uma vida inteira ocioso e utilizando esse tempo de ociosidade, muitas vezes ainda, para coisas menos nobres. Ou seja, não há como nós enganarmos, né, digamos assim, a lei, né, a lei divina. Porque cada um recebe, né, a cada um é dado conforme aquilo que faz. A cada um segundo as suas obras. Então a obra que tu faz é a obra que tu recebe. Aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe, né? Então Emmanuel está tentando nos alertar para isso. Aproveita o momento da encarnação, caminha no bem, porque senão é muito fácil tu voltar a realizar aquilo de ruim que tu já fez em várias e várias e várias reencarnações, né? Então que a gente fique atento, né? Como se diz, que a gente fique esperto, que a gente entenda, né, o momento que se vive e que a gente busque orientações seguras, né? Literatura espírita, né? A própria questão das parábolas do Cristo, enfim, palavras que elevem, né, o nosso
padrão vibratório, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis no momento justamente que nem aqui o Emmanuel fala, do regresso, ou seja, após a desencarnação. Porque senão a gente vai voltar de onde a gente veio. Ou seja, a gente reencarnou, não aproveitou o momento, né, de fazer coisas novas, coisas diferentes, de agir no bem, e quando vê, a gente vai retornar justamente, talvez até para a mesma zona umbralina que esteve há pouco tempo. Né? Então agradeço a todos que aqui estiveram, né, estudando comigo essa parte muito interessante, né, do Pão Nosso, que a gente possa ser muito bem intuído pela espiritualidade amiga, fazer ações no bem. E se gostaram do conteúdo, deixem o curtir, se inscrevam no canal, compartilhem esse material para que pessoas fiquem sabendo dele e possam, né, analisar em suas vidas, né, o que não está bem, né, naquilo que a gente pode estar falhando. Porque visto que todos nós somos imperfeitos, né, sempre há uma oportunidade de melhorar, de se arrepender de alguma coisa que está sendo muito equivocada na nossa caminhada, enfim, e sempre pedindo, né, o amparo de Deus, recebendo e tentando buscar a humildade de reconhecimento das falhas, né? E que nesse processo todo a gente sempre busque, né, a oração, vigiar os pensamentos e conteúdos edificantes. Mais uma vez, agradeço a todos e que assim seja.